maravilhosa. Olá, pessoal. Olá, crianças. Com certeza, logo que eu chego aqui, vocês já ficam olhando, né? Ela tá vestida do quê? Quem é hoje? Ela vai comparar com qual história da Bíblia? Então, hoje eu estou vestida de Índia. E nós podemos lembrar na história infantil uma Índia chamada Pocahontas. E podemos lembrar também na história, a história da escola mesmo, né? Onde a gente aprende sobre tantas coisas, a história de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. E essas duas índias, tanto Pocahontas quanto Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, elas se apaixonaram por homens brancos, homens de outra terra, né? Como no caso de Pocahontas, pelo americano, um homem que morava muito longe da tribo onde ela morava, e isso aconteceu maior confusão. Essas duas índias, elas sofreram perseguição, não é? A própria família queria destruir a vida delas por causa dessa paixão que elas tiveram por homens de outros mundos, né? Que eram bem diferentes deles. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa diferença de povo. Existem povos espalhados no mundo inteiro. As pessoas, elas são todas diferentes, não é? Existem tantos países, por exemplo, a tribo indígena, não é? O povo indígena, ele tem pele escura e tem alguns que são brancas e loiras também, tá, gente? Assim como eu estou caracterizada hoje, não tinha como mudar isso. Mas existem também índias misturadas com a pele bem branca. Mas na maioria das vezes elas têm pele avermelhada e escuras, não é? São povos diferentes que se vestem de penas, que se pintam, tem uma cultura bem diferenciada. Existe o povo americano, que eles são mais brancos, dos olhos azuis. Existem as pessoas lá da África, que tem aquela pele escura, aquela pele negra, olhos brilhantes e fortes, não é? Existem os indianos, que não são índios, são indianos, lá da Índia, que são pessoas que têm um rosto comprido, eles são bem diferentes também. Existem os chineses, os japoneses, e existem países aí, Itália, Roma, tantas pessoas diferentes que fisicamente elas são diferentes umas das outras, mas também na cultura, as coisas que comem, as roupas que vestem, as coisas que fazem, não é? As festas que realizam, são todas diferenciadas umas das outras, não é? E por conta disso, existem muitas brigas, muitas confusões entre os países, pessoas e pessoas brigando, porque minha pele é mais branca, a sua pele é negra, a minha pele é negra porque eu sou forte, a sua é branca porque você é fraco, ou então, meu país ele é mais rico, a cultura é mais grandiosa, mas a comida não é do meu país, aí fica Portugal brigando contra Alemanha e tantos países brigando, tanto povo discutindo porque se acham, todo país se acha melhor do que o outro, todo povo acha que é melhor, que é mais importante, que é mais bonito, que é mais forte, que é mais rico do que o outro e vive nessa briga toda. Mas aí a gente pode lembrar da palavra de Deus, não é? No versículo bem conhecido, João 3,16. João 3,16, em todos os países onde a Bíblia é traduzida na própria língua, acredito eu que todas as pessoas das igrejas conhecem esse versículo, que diz como crianças. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então lá no princípio, já quando Deus mandou escrever a Bíblia, ele já mandou colocar esse versículo, né? Deus mandou colocar esse versículo para que as pessoas saibam que Deus amou o mundo inteiro, todos os países, todos os povos, todas as raças. Deus amou de uma maneira tão especial que ele mandou Jesus, o Filho dele, para morrer por todo esse povo. E agora, a comparação que nós vamos dar dessa história, da minha caracterização para a história bíblica, se encontra no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ver que quando Jesus veio para a terra, ele então mostrou na prática esse amor que o pai dele tinha. O pai dele, não é o pai de Jesus, nosso Deus, ele mandou Jesus para o mundo para morrer por todas as criaturas, por índios, por africanos, por judeu, por todas as pessoas da terra. Deus mandou que Jesus viesse para salvar a humanidade toda, porque todos são amados pelo nosso Deus. Então, a prova que a gente tem na prática mesmo de que isso é verdade, de que a palavra de Deus diz a verdade, é essa história que nós vamos ouvir agora.
quando Jesus estava na Judéia, junto com os discípulos dele, aqueles homens que seguiam ele, que estavam junto com ele, trabalhando, evangelizando, falando da salvação, da vida eterna e do céu para as pessoas. Então, um dia, Jesus ele ia sair da Judéia e ele ia para Galileia. Sabe, crianças, entre a Judéia e a Galileia existia um lugar chamado Samaria. Era bem aqui Samaria. Judéia, Galileia e Samaria estava aqui no meio. Então, para sair da Judéia, tinha que passar por Samaria para chegar na Galileia. E um dia Jesus ia fazer esse percurso, essa viagem, junto com os discípulos dele. Ele ia sair da Judéia para ir lá para a Galileia. Mas olha, vocês acreditam que as pessoas daqui, o povo da Judéia, eles não gostavam dos samaritanos. O povo de Samaria, que estava aqui no meio, eles, o povo dos judeus, eles não gostavam, eles odiavam, eles detestavam os samaritanos. Mas os samaritanos também detestavam eles, o povo judeu. Viviam em guerra, viviam em confusão, viviam em briga. E sabe o que aconteceu nesse dia? Para passar da Judéia e chegar na Galileia, o que é que acontecia com os judeus? Eles iam da Judéia para a Galileia, mas eles davam uma volta por trás. Tão grande, tão grande, tão grande, demorava tanto para chegar na Galileia. Mas nesse dia aconteceu algo diferente. Sabe o que aconteceu? Jesus foi andando e os discípulos sempre iam seguindo Jesus. Então Jesus saiu daqui da Judéia e Jesus foi entrando na cidade de Samaria. E os discípulos disseram, não, Jesus, nós não podemos botar os nossos pés em Samaria. A gente não pode passar aí. O senhor lembra? A gente não pode, nós não temos comunhão com esse povo. Jesus disse, nós vamos passar sim por Samaria. Era muito mais perto sair da Judéia, entrar em Samaria, chegava na Galileia. Era muito mais perto o percurso. Mas Jesus não foi porque era perto. Jesus foi porque tinha algo muito importante para Jesus fazer na cidade de Samaria. Jesus queria mostrar ali o amor que Deus disse, que mandou Jesus ao mundo por todas as pessoas. Mas como que Jesus ia provar isso? Como que Jesus podia mostrar isso para os discípulos? Como Jesus podia ensinar isso para os discípulos, ensinar para você e ensinar para mim? Porque ficou registrada essa história. Então, Jesus disse para os discípulos, sim, nós vamos sair daqui da Judéia, nós vamos passar por dentro de Samaria, não é? E depois nós vamos para Galileia. E os discípulos obedeceram e seguiram Jesus. Então Jesus saiu da Judéia, entrou aqui em Samaria, na cidade dos samaritanos. E foi ali, quando Jesus chegou na cidade de Samaria, existia um poço que tinha sido cavado por Jacó. Então Jesus sentou na beira do poço. Era um poço cheio de água. E sabe, as moças da cidade, elas iam sempre buscar água. Era diferente. Não tinha como na nossa casa, tem só a torneira a gente abre, tem a água encanada e a água desce. Não, naquela época era muito difícil. As mulheres, elas precisavam ir nesse poço. Elas iam, puxavam a água com um balde, uma corda bem grande, enchia com o balde as vasilhas delas e levavam a água para casa, para encher os potes, para ter como beber água, como tomar banho, lavar roupa. Tá vendo como era difícil antigamente? E sabe, as moças iam ali e lá elas ficavam conversando naquele poço, brincando, esperando a água. Isso já aconteceu comigo no Ceará, né? Lá na Cacimba, eu tirei muita água para colocar na cabeça e subi uma ladeira lá onde a minha mãe morava para encher os potes de casa. Eu também já passei por isso, né? Então, naquele poço ali, as moças iam e elas e que Jesus ficou ali sentado naquele poço e os discípulos disseram, Jesus, a gente está com fome e precisamos comprar comida. Aqui perto da cidade tem comida, nós vamos lá comprar. Jesus disse, então vão, que eu espero vocês aqui. E quando os discípulos saíram, Jesus ficou sentado perto do poço porque ele quis ficar sentado mesmo. Jesus tinha um trabalho especial, ele tinha um motivo especial para ir naquele dia ali. Ele queria ensinar para os discípulos, ele queria ensinar para você, ele queria ensinar para mim, para todo o povo, que o pai dele estava falando a verdade quando disse que mandou Jesus para amar todas as pessoas, para salvar todas as pessoas. E quando Jesus estava ali sozinho, sabe o que aconteceu? Chegou uma moça. E essa moça, ela não veio cheio de amiguinhas, conversando, brincando com aquele cântaro, né? Com aquela vasilha no ombro, no corpo, nas mãos para pegar água. Ela não vinha brincando com ninguém, sabe por quê? Porque aquela moça, ela era desprezada por todos ali dentro da sua própria terra, dentro da sua própria cidade, ela era desprezada. Ela ia buscar água, crianças, no horário que nenhuma moça ia. Sabe por quê? Porque aquela moça ali era prostituta. Que
será isso? Que palavra estranha, prostituta. Era uma moça que ela não tinha um marido certo. Ela ficava com os maridos das outras pessoas, ficava com os maridos das outras mulheres, e ela se beijava, e ela namorava com os maridos das outras mulheres. Isso não é uma coisa certa. Isso é uma coisa chamada pecado. É um comportamento feio dentro do coração. Mas essa mulher samaritana, essa mulher aí, ela era assim, e por conta disso as outras esposas, as mulheres e as moças não gostavam dela. Todo mundo ficava longe dela. Aí ela ia buscar água sozinha, no horário que ela olhava que não tinha ninguém no poço. Mas nesse dia, quando ela chegou no poço, tinha uma pessoa diferente. Aquela moça, ela nunca antes tinha visto ninguém no poço enquanto ela pegava água. E aquele homem estava ali, e ele sentou, e ele olhou para ela diferente. E ela ficou assim pensando. Quando ela olhou, ela percebeu, ele é judeu. Mas como é que o judeu está aqui? Um judeu em Samaria, na nossa cidade, judeu não gosta de nós. Como ele está aqui? E Jesus disse, moça, me dá um pouco de água. E aí a moça ficou assim pensando, um pouco de água? Ele está pedindo água. E Jesus disse assim para ela, sabe, eu tenho uma água, que você me dá da sua água, que é essa água normal do poço. E se eu te der da minha água, a água que eu tenho, a água da vida, nunca mais você terá sede. E a moça pensou, olha que coisa maravilhosa, nunca mais eu precisar me humilhar, ter que vir sozinha, escondida nesse poço para pegar água. Se esse homem realmente ele tem todo esse poder e me dá uma água que nunca mais vai acabar, pronto, eu vou ficar muito feliz. E aí, quando Jesus disse aquilo, ela não conseguiu entender direito. E ela começou a conversar outras coisas com ele, falando da adoração a Deus. Ela sabia muitas coisas sobre Deus, mas ela não entendia ao certo. Ela tinha ouvido falar muitas coisas sobre o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E aí, ela falou sobre a adoração, onde era que tinha que adorar. E Jesus disse, tem que adorar em espírito e em verdade. Tem que ter um amor eterno por Deus e adorar. Onde você estiver, Deus estará, para que você possa adorar Ele em qualquer lugar. E aí, quando Jesus falou para ela sobre a água da vida, que ela disse que queria, sabe o que Jesus disse para ela? Então vá, chame seu marido e volte, que eu darei para vocês essa água da vida. E aí, naquele momento, aquela mulher ficou assim, calada, com os olhos todos arregalados assim, olhando para Jesus, envergonhada quando ele mandou ela chamar o marido dela. Aí, sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim, eu sei, você não tem marido. Você já teve 5. Nenhum dos 5 eram seus. E esse que você está agora também não é seu marido. Jesus sabia tudo a respeito daquela mulher. Ele sabia que ela ia passar naquele momento ali no poço. Foi por isso que Jesus quis entrar na cidade de Samaria. Foi por isso que Jesus sentou na beira do poço. E Jesus então sabia que naquele momento algo muito importante iria acontecer na vida daquela mulher. E sabe, quando Jesus falou da vida dela, ela disse para Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. Então naquela conversa que aquela mulher teve com Jesus, e quando Jesus falou da água da vida, ela começou a entender que a água que ele queria dizer que tinha para ela, não era uma água normal que bebe e passa a sede do corpo. É uma água que vem do céu, é uma água que entra no coração. É o próprio amor de Deus, é uma transformação, é algo novo que faz a pessoa que era toda cheia de erro, de pecados, não ter mais vontade de fazer essas coisas, querer viver uma vida de consagração, de dedicação a Deus, de servir a Deus, de amar, de pensar só no que Ele quer e querer fazer só aquilo que agrada o coração de Deus. Isso era salvação. E lembrar também que a vida acaba na terra, mas que depois a pessoa que recebe essa água da vida, que é o próprio Deus, Jesus disse, eu sou o próprio Filho de Deus. E aquela mulher ficou encantada com as palavras de Jesus. Ela sentiu um amor tão forte no coração dele como ela nunca sentiu antes. Ela era uma mulher que não sentia, ela sentia muita tristeza. Era uma mulher cheia de pecado. Aquele pecado viciou aquela mulher. Mas naquele momento o coração dela estava sendo transformado. A água da vida de Jesus estava lavando o coração dela. Estava tirando a vontade de pecar. E aquela mulher estava sendo renovada. A alma dela estava sendo vivificada. Ela estava tendo vida. Ela estava tendo alegria. Ela estava tendo prazer de viver. Ela queria anunciar aquilo que estava acontecendo no coração dela. Toda aquela renovação, aquela transformação, aquele amor que veio ali da presença de Jesus, do Filho de Deus, estava contagiando, estava enchendo aquela mulher de uma paz, de uma coisa tão boa que ela queria falar, ela queria dizer para alguém. Então ela pegou, o que ela fez? Ela jogou o cântaro dela lá, aquela vasilha que ela foi buscar água, e ela saiu correndo, ela nem avisou para Jesus, ela saiu correndo para a cidade, lá na cidade dos samaritanos, ela foi correndo para lá. E quando aquela mulher saiu correndo,
os discípulos de Jesus chegaram e aí trouxeram pão e falaram: Jesus, o senhor está com fome? Jesus disse assim: a minha fome não é fome de pão, é fome de fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus estava ali, passando pela cidade de Samaria, querendo dizer para você e para mim que ele ama o mundo inteiro. Ele ama os índios, ama os africanos, os chineses, os japoneses, os portugueses, italianos, todo o povo do mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão especial, que ele mandou o filho dele para que morresse por toda a humanidade. E Jesus mostrou ali com os samaritanos que a salvação não era só para os judeus, não era só para o povo da Judeia e da Galileia, era também para os samaritanos e para qualquer pessoa que creiam no Filho de Deus. E Jesus mostrou naquele momento. Então, quando os discípulos chegaram, não só chegaram ele, mas como voltou também aquela mulher samaritana. Ela voltou e ela chegou na cidade dizendo: venham, venham todos, vamos até o poço de Jacó. Lá está sentado um homem judeu. Ele é o Filho de Deus, é o mestre. Vamos, vamos todos. Ele conhece a minha história, ele conhece a minha vida. Eu nem contei nada para ele, ele falou da minha vida, do meu pecado. Ele disse tudo que eu fazia. Eu fiquei com vergonha, mas aquilo transformou a minha vida. Eu quero conhecer mais desse Deus. Eu quero conhecer mais dessa história de Jesus. Então, muitas pessoas seguiram aquela mulher e vieram ouvir Jesus. E sabe, crianças, naquele dia, muitas pessoas, homens, mulheres, crianças de Samaria, aceitaram Jesus, amaram a Jesus, ouviram a história de Jesus e creram que ele era o Filho de Deus. Porque Jesus mostrou um grande amor, saindo de uma terra e indo para outra terra. Então, hoje de manhã, a lição que nós aprendemos com essa história é de que Deus amou o mundo. Ele não só ama você e a mim, ele ama todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro. E nós precisamos dizer, como a mulher samaritana foi avisar para todas as pessoas: Jesus veio por mim, ele me amou, ele me deu da água da vida. E eu quero que vocês também tenham esse prazer, essa alegria que jorra dentro do meu coração de um jeito tão especial que eu não sei explicar. Fale isso para os seus amiguinhos, crianças, vocês adultos também, que Jesus limpou o seu coração e lhe deu um prazer, uma alegria, uma paz tão grande quando ele entrou dentro da nossa vida e mostrou o seu imenso amor, que nós também temos que compartilhar essa história e falar para todas as pessoas que a gente encontrar na terra, porque o mundo inteiro, todos os países, todas as raças, todos os povos, todas as tribos foram amados, são amados por Deus Todo-Poderoso. Amém.